Todo-Poderoso, onde hás de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Foi o que, Giovana? Vai, então. Abençoai, Senhor, nesse dia de segunda-feira, que possa nos abençoar e nos estimular como o segundo dia da semana, certo? Porque aquele que é cristão é o domingo, o segundo é o segundo dia, mas é o dia que começamos os nossos trabalhos e voltamos à nossa rotina, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Hoje o tema é sabedoria versus mundanismo. Então, primeiramente, o que é sabedoria? A sabedoria é dita pela língua portuguesa, que é algo extinto do ser humano. A sabedoria é expressada no agir, no falar, na sua forma de ser. Isso ali é expressada a sabedoria. Sabedoria nas suas palavras e em determinada situação se saber se sair. Isso é sabedoria. É diferente do que as pessoas comparam como inteligência. A inteligência é alguém que é sabido em algo. É inteligente em mexer em determinada coisa, em fazer desenvolver determinada projeto, situação, ação. Isso é uma pessoa inteligente. Mas a sabedoria é colocada como alguém que, em meio a tudo, sabe lidar com as pessoas, demonstrando o seu entendimento. O sábio, ele não é só inteligente, ele também sabe ensinar. O inteligente acha que só ele pode fazer. Não é isso, Jaqueline? Isso. Sabedoria. Primeiramente, precisamos entender que a Virgem Maria tem em sua essência a fonte e a plenitude da sabedoria, a fonte de todas as graças. O seu Filho Jesus, que não aceitou ser submisso a ela apenas quando estava no ventre dela, mas sim por toda a vida. A Virgem Maria não é como um saco e Jesus não é como moedas, que ao distribuir essas moedas, ou seja, as graças e a sabedoria, o saco fica vazio. A moeda existe em si mesma, independente de quem a distribui, mas a graça não subsiste em si, ela é uma qualidade da alma. Antes, pois, de conceder a graça, é mister que o doador a possua primeiro em sua própria alma. Maria a distribuiu porque ela primeiramente a possui. Jesus. A graça e a sabedoria não é uma porção de sua substância, mas é verdadeiramente uma coisa que lhe pertence. Todas as graças, toda a sabedoria, toda manifestação de Jesus em nossas vidas, quer habituais, quer atuais, antes de adornarem nossas almas, adornam a alma da Virgem Maria. Isso. E quando a gente fala aqui da sabedoria divina, a sabedoria divina é a sabedoria dada por Deus. Porque dizemos que Deus é onipresente, não é isso? É assim que se diz essa palavra? Onipresente. Deus tem a sua sabedoria divina porque Ele tudo vê, tudo sabe. Isso. Deus tudo vê e tudo sabe. Antes mesmo que a gente possa expressar ou falar, Ele já sabe aquilo que queremos expressar. E na Bíblia ele fala muito disso, como em Reis, ele diz o seguinte: Salomão tinha
Reis, capítulo 5, versículo 9. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã e Ezeraita, de que Emã, Chacol e Dorba, todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. A sabedoria de Salomão não era só para escrever e governar. A sabedoria de Salomão também era colocada como para resolver os problemas que eram colocados para ele. Um texto bíblico que tem bem direto é aquele que tem duas mulheres que cada uma tem o seu filho e está dormindo junto. Uma dorme, vira por cima do filho e ela acaba sufocando e morre. E ela vai e rouba o filho da outra. E quando leva até lá, uma dizendo que o filho é meu, Salomão diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos cortá-lo no meio e edificar uma parte para cada um. Aí então é que uma diz assim: não, pode ficar com ela. Pode passar, Tico. Pode ficar com ela. Quando diz assim, pode ficar com ela, a mãe, né, verdadeira, diz o seguinte: não, deixe o filho com ela, né? Quando Salomão decide cortar. E aí Salomão diz, vai até ela, pega o filho e entrega aquela que dizia que podia ficar com a outra. Porque só a mãe estava disposto mais a perder do que ver ele ser criado por outra pessoa, do que perdê-lo para alguém. Então a sabedoria de Salomão era dita como isso. Ele era tão sábio que a Bíblia coloca assim: a sua fama espalhou por todos os povos vizinhos, pronunciou mais de 3.000 sentenças e compõe 5.000 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. É aquilo que a gente falou, a sabedoria não é só aquele que entende determinado assunto. O sábio também sabe repassar com ensinamentos, né, aquilo que ele sabe, né? E é importante refrisar aqui, quando fala que todas as graças, toda a sabedoria, toda a manifestação de Jesus em nossas vidas, quer habituais, quer atuais, antes de adornar nossas almas, adornam a alma da Virgem Maria. Que Deus foi e é tão misericordioso com a gente que Ele deu a graça, né, de termos Nossa Senhora como mãe e sempre perto de nós, para nos ajudar, para nos auxiliar nessa sabedoria, para nos dar essas graças que a gente tanto necessita. Então, ela mais que ninguém é um molde perfeito, né, para a gente ter e vivenciar essa sabedoria. Aprendamos a renunciar a nós mesmos, a fazer-nos guerra em tudo o que não for conforme as virtudes praticadas pela Virgem Maria, vivenciando a prática de virtudes sólidas, humildade, obediência, castidade, mortificação, em conformidade com a vontade de Deus. Isso constitui o 3º grau. Virtuoso não é aquele que sempre faz tudo bem. A virtude é um hábito que se adquire por meio da repetição dos mesmos atos. Portanto, esforcemo-nos para viver habitualmente unidos a Maria Santíssima, consultando em tudo a sua vontade e os seus desejos, habitando nela como santuário. Como fala aqui, né? A sabedoria,
a gente vai ter essa sabedoria dada por Nossa Senhora, tendo as práticas das virtudes, que foi o que foi passado, né, nos estudos passados. Passado nos estudos passados. Isso mesmo, como ela diz aqui, como a gente falar da sabedoria, é você buscar entender sobre algo. Primeiro, preciso conhecer e ter uma grande ideia, uma ideia verdadeira da Santíssima Virgem. Por isso, estudar sobre Maria, pois ninguém ama perfeitamente senão aquilo que conhece bem. Maria Santíssima não é bastante amada, por não é suficientemente conhecida. Conhecer Maria, eis, pois, o primeiro e grande dever de quem a ela se consagra. Podemos estratificar em graus esta relação do amor. Então, muitas pessoas não amam Nossa Senhora porque não a conhecem. E muitos que a criticam é porque também não a conhecem e não têm um interesse de buscar, porque essas pessoas não buscam a sabedoria, buscam a inteligência. E saibam que toda a Bíblia, se a gente ler e for interpretá-la com inteligência, a gente vai distorcer tudo o que ela diz e não vamos ter o entendimento. Temos que buscar tempo e a sabedoria de Deus. Que Deus dê a sabedoria e o discernimento de cada coisa, de cada palavra. Então, reclama, fala mal de Nossa Senhora aquele que não verdadeiramente a conhece e nem tem um interesse de buscar, né? Meu tio dizia que o pior burro é aquele que não quer aprender, né? Aquele que busca aprender, ele sai da sua ignorância e aprende. Mas aquele que está na sua ignorância e ali cria as suas ideias, eu não vou buscar procurar saber, porque é assim, e eu vi que é assim, pronto. Ali prefere morrer na sua própria ignorância, achando que é inteligente. Isso. Porque aprendeu isso uma vez e acha que só isso basta, que não vai mudar, né? A sabedoria, na verdade, a gente vai aprendendo diariamente, vai praticando também diariamente, porque a gente sabe que nem tudo é igual para sempre. As coisas mudam. E assim, a gente tendo a sabedoria, a gente vai conseguir entender essas mudanças, se for para o bem ou for para o mal. Isso. Em Romanos diz o seguinte. Romanos capítulo 12, versículo 33. Nininho tivesse aqui, eu ia mandar para ele dizer isso aqui. O abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus conhecimentos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Amém. Então, todo o conhecimento vem do Senhor, a riqueza, a sabedoria e a ciência em Deus vem tudo de Deus. Vamos agora para o mundanismo. A sabedoria do mundo é aquela que está em perfeita harmonia com a máxima do mundo. A grandeza, a autoapreciação e busca secreta dos interesses e do prazer. Não recorre a métodos intempestivos e escandalosos, mas age com fineza, astúcia e mentira, ao contrário da grosseria presente na libertinagem. A sabedoria mundana é discreta. Então, é bem notável, né, que a sabedoria mundana, ela é como, digamos assim, uma inveja, né? Ou é algo bem discreto, né? Que observa, que não age assim na grosseria, age na calmaria. É que nem eu estava comentando com a André, é como se fosse uma cobra, né? Prestes a atacar. Ela observa e vai rastejando. É mais ou menos isso.
a sabedoria do mundo, né? Esse mundanismo. É uma coisa tão... Hoje em dia é uma coisa tão fácil de ser notado, assim, digamos, né? Que, infelizmente, todo mundo tem um pouco disso. Né? Chegamos num tempo em que, tipo assim, se cercou, e a gente se cercou de tal forma que, por mais que a gente busque a santidade diariamente, a gente, uma hora ou outra, se encontra encurralado com esse mundanismo que se apresenta na nossa vivência. Isso. A sabedoria classifica-se em verdade ou falso. A verdadeira sabedoria consiste em gosto pela verdade, enquanto que a falsa tem gosto pela mentira e adulterar a verdade. Como tem a sabedoria mundana, a sabedoria falsa, acaba de um jeito de manobrar de uma forma tão bem elaborada a falsidade, que você acaba acreditando e acaba caindo em ciladas, caindo em armadilhas, porque você também que está ouvindo aquilo ali, acaba sendo seduzido e também não busca saber se aquilo é verdade, porque é tão bem mostrado para você que aquilo é certo, que você acaba acreditando. Quando alguém tenta arrumar Sou bem polêmico. Quando alguém tenta coloca uma verdade sobre alguém, fulano é errado. Vou dar um exemplo agora que não tem que estar sendo bem falado. A polícia que entrou agora no Jacarezinho, a polícia é errada porque entrou para fazer o seu serviço. E as pessoas vai colocando que a polícia é errada, e coloca fatos e coloca isso, e acaba distorcendo aquilo ali, e você vai mudando a sua mente e acaba dizendo que a polícia que é o errado e o bandido é certo. E quando você se pega nesse pensamento, ou até nessa, assim, meio que uma doutrina que vai entrando na sua mente, quando você vem perceber, já é tarde, né? Ou então quando você é indagado. Então quando diz assim, aquele que diz que a polícia é mal, é errada, quando acontecer algo de errado contigo, que Deus a livre, acontecer um bandido entrar em sua casa e seja lá fazer o que for, quem é que você vai chamar? Se você disse que a polícia é errada, vai chamar quem? O bandido mesmo que estava na sua casa? Não. Então a sabedoria mundana é mais ou menos isso. Coloca algo e vai jogando com tanta presteza, como é que eu digo? Quero falar bonito. Com palavras tão bonitas que você acaba acreditando naquilo. Consegue forjar provas, algo que acaba lhe iludindo. E a sabedoria mundana vai levando nisso. Quanto a sabedoria pode mostrar que uma mentira é verdade, também ela pode usar que a verdade é mentira. Que tanto que a sabedoria mundana, ela quer fazer a gente acreditar que para tudo tem uma explicação. Aí, nesse momento que a gente acredita nisso, que tudo tem que ter uma explicação, uma justificativa, a gente automaticamente desacredita da sabedoria divina. Né? Porque a sabedoria divina, ela é por meio das coisas sobrenaturais, por meio das coisas divinas. Então, se a gente desacredita nisso, a gente vai ficar com a sabedoria humana, né? Essa falsa sabedoria divide-se também em terrena, carnal e diabólica. Por trás disso tudo tem a ação do inimigo. Só que a gente não vai percebendo, vai achando que é normal. Ah, não. A partir do momento que eu acredito que tudo tem que ter uma explicação, isso quer dizer que eu já fui fisgado e nem percebi. Na verdade, eu deixei de acreditar que o demônio existe, deixei de acreditar em Deus e acredito somente nas coisas do mundo. Então, por isso que hoje em dia é muito fácil a gente topar com pessoas que nem por querer, assim, sem perceber, estão defendendo essa sabedoria humana sem
sem se notar o que elas estão fazendo. É acreditar, é o que a nossa fé, a sabedoria divina, a sabedoria dada de Deus, é a nossa fé. Porque a fé é acreditar naquilo que não podemos ver ali diretamente, né? É acreditar no agir de Deus em nossa vida, é acreditar num Deus que é dono de tudo, que vê tudo, que sabe tudo. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria mundana, como ela falou, é aquele que tudo tem que ter uma explicação, né? Tudo tem que ser provado, tudo tem que ter uma tese, tudo que tem que ter uma teoria, tudo tem que ter um cálculo para que possa provar que aquilo é possível acontecer. E se não é provado, então não existe. Assim a sabedoria mundana tenta fazer com Deus, né? Se não pode ver, não pode tocar, não pode ser comprovado cientificamente, né? Com a sabedoria terrena, então ele crê como falso. Mais alguma coisa, minha querida? Temos que tomar muito cuidado, né? A gente que escolheu essa caminhada de estar junto de Deus, de buscar a santidade, a gente vive constantemente em uma batalha espiritual, né? Eu digo que essa do mundanismo é a que estamos mais de frente, né? Aqui a gente bate mais e nem percebe, por ser algo tão comum para a gente, né? Comum porque a gente se encontra nas sociais, né? Nas redes sociais, tanto em Facebook, Instagram, YouTube, qualquer coisa que a gente for fazer, televisão, tudo vai querer nos mostrar muito essa sabedoria humana, né? E é só que a gente tem que se pegar muito com Nossa Senhora e pedir que ela abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos, para que a gente não seja aquela pessoa que tudo que vê acredita, para a gente não ser aquela pessoa que tudo que vê ou o que outra pessoa fala, a gente não sabe questionar porque a gente tem preguiça de procurar uma verdade, ou porque a gente simplesmente tem preguiça de procurar tirar um tempinho, meditar, rezar a Deus e pedir a Nossa Senhora que nos dê essa sabedoria para distinguir e sair de tal ou determinada situação. Pronto, para encerrar, fazemos uma oração pedindo a Deus a sabedoria divina e uma oração de bênção com intercessão de São José. São José, escolhido para ser o pai, dá o nome e abençoa Jesus. Reconheço-vos como aquele que foi chamado por Deus a receber a Virgem Maria grávida de Jesus por esposa. Sois o santo do silêncio, pois não se conhecem palavras proferidas por vós, mas vossas obras, atos de fé, amor e proteção para com o menino Jesus e a sua mãe são fruto de vossa entrega total aos planos de Deus. Quero convosco fazer comunhão na forma de viver uma vida ordinária, na fidelidade e em guardar os mais preciosos tesouros do Pai do céu, Jesus e a Virgem Maria. São José, santo da providência, por não teres deixado nada faltar a Cristo e o teres protegido da mesma forma, defendei também as novas comunidades das ciladas do inimigo de Deus. Acolhei a oração de bênção deste necessitado, escravos de amor, que em nome de vosso Filho Jesus abençoa a fraternidade, discípulos da Mãe de Deus, nossa instituição, o grupo, os seus fundadores. Isso, abençoa, Senhor, a nossa igreja, a Capela Sagrada do Coração de Jesus, todos os seus grupos que aqui nele trabalham e participam com a missão, e assim abençoa também todos os nossos coordenadores e os demais membros de todos os consagrados da nossa igreja. Dai-me o dom de não julgar os fatos pelas aparências, mas que eu compreenda pela sabedoria do ato a verdade dos acontecimentos. Envolvidos pela sabedoria divina, virtude presente em vós, que mesmo não tendo o entendimento pleno do mistério da encarnação, aceitastes com humildade e confiança o que o anjo vos disse em sonho, vencerei a sabedoria e o espírito deste mundo, com suas riquezas, suas pompas e suas obras.
Dai-me forças para visitar os que sofrem, e a eles levar a palavra e a sabedoria de Deus, que sempre gera o consolo, renovação de ânimos e de fé. São José Justíssimo, rogais por nós. São José Justíssimo, rogais por nós. Consagramos a Nossa Senhora para assim encerrarmos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço em toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nessa tarde. Meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e já que assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até agora. Uma boa segunda-feira. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.